Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A gente pode falar assim: Alexa, haja como se fosse a Narcisa e explique pra mim em uma linguagem de leigo, em tom debochado, o resultado do meu exame. Ah, que loucura! Ai, que loucura! 6 meses de Ai, que vida! doença! Que doença. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu não sou um assistente digital, eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Josué de Oliveira. A Alexa finalmente ganhou uma versão com inteligência artificial turbinada. Batizada de Alexa Plus, a nova assistente promete conversas mais naturais, memórias personalizadas e a capacidade de realizar tarefas complexas. No episódio de hoje, a gente conversa sobre as possibilidades dessa nova assistente e como ela se encaixaria na vida das pessoas em um mundo que tem cada vez mais inteligência artificial. Em tudo, em todos os lugares. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí, que a gente já começa. Com a digitalização do trabalho, ficou mais fácil prestar serviço para os clientes do exterior. Mas aí na hora do pagamento pode ser um pouquinho complicado, porque afinal a instabilidade da moeda é uma realidade. Pois é, e é para te ajudar nesse processo que a Wise está lançando a sua conta de PJ no Brasil. Com a Wise Empresas, você pode gerenciar suas finanças internacionais com bem menos dor de cabeça. A Wise Empresas te permite receber pagamentos do exterior em mais de 40 moedas à sua escolha, então seus ganhos ficam mais protegidos da variação cambial. Você também pode pagar fornecedores de fora do país em mais de 70 moedas, além de sacar dinheiro instantaneamente. Tudo isso na mesma conta e com suporte em português 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você é um empreendedor ou freelancer e está de olho no mercado lá de fora, fica a dica, use a Wise Empresas e receba o seu dinheiro sem perder dinheiro. Acesse o link na descrição e abra agora a sua conta PJ na Wise. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 17 minutos e 17 segundos. Bora lá, Josué, qual que é o primeiro de hoje? O primeiro de hoje, nobre Mobilon e nobre Tass, é um comentário do André Gorgin lá na comunidade. Esse comentário e todos os demais são sobre o episódio de semana passada, que foi sobre os maiores arrependimentos da história da tecnologia. Da quinzena passada, né? Só... Isso, nem eu me acostumei ainda, perceba. E aí o André Gorgin diz o seguinte, ó. Em meados de 2011, eu comecei a acompanhar um youtuber chamado Daniel Fraga. Ele criticava políticos e, com o tempo, foi ficando cada vez mais extremista, chegando ao ponto de se tornar anarcocapitalista. Já vi prints dele começando a falar de Bitcoin quando valia menos de R$10. Mas eu me lembro dele falando de Bitcoin quando custava menos de R$100. Ele falava coisas absurdas, como o valor do Bitcoin nunca vai parar de subir e, por achar ele meio maluco, eu nunca comprei Bitcoin. Em certo momento, uma deputada processou ele e ganhou o processo. Para não perder dinheiro, ele transferiu todo o patrimônio para Bitcoin. Depois disso, ele sumiu da internet e ninguém sabe onde ele foi parar. Enquanto isso, eu sigo na minha vida de CLT. Esse lance de Bitcoin é complicado, essa parada de... tinha um maluco ali e o maluco tava certo. Eu não tô falando desse cara específico, tá? Mas vamos lá. O maluco pode só ser maluco mesmo, tá? Pode. E deu sorte. E deu sorte. Exato. Foi. Exato. Porque, diferente de outros ativos, você pegar, por exemplo, uma ação de uma empresa, eu já falei isso algumas vezes, mas vamos repetir. Quem não é investidor não vê isso com tanta clareza. Se você coloca o gráfico de cotação do valor das ações, em cima você coloca o gráfico de lucro da empresa, você vai ver que o gráfico de cotação varia ao longo do tempo, mas ele acompanha o lucro da empresa. Então, mesmo que no curto prazo, tipo um mês, uma semana, um dia, cai, sobe, no longo prazo,
quando a gente olha o macro, ele acompanha o lucro da empresa. Então, quando a gente fala que não tem como saber o que vai acontecer com o Bitcoin, e as pessoas falam assim, mas vai subir porque tem menos disponível. Não, isso não diz que vai subir. Porque a questão é, as pessoas estão comprando mais ações da empresa porque o lucro continua crescendo, logo, é uma empresa que vale a pena continuar investindo. É uma empresa que está gerando mais negócios, né? E com isso ela consegue trazer mais resultados. O Bitcoin é só um ativo digital, sem nenhum demérito, eu tô falando isso, né? É muito inteligente e tal, mas ele é só um número numa tela que compra quem quer apostar nele, quem acredita nele por algum motivo, entende? Ideológico ou seja qual for o motivo, né? Mas ele não traz nada, ele não produz nada, enfim, é isso, é só um número numa tela. Então, ser escasso não quer dizer que vai custar caro. Ele só vai custar caro se for escasso e muita gente quiser comprar. E por que as pessoas quereriam comprar? No caso do Bitcoin, as pessoas querem comprar porque tem mais gente querendo comprar. Então fica essa coisa meio comportamento de pirâmide, né, de certa forma, que é... Pra ganhar... Não tô... Nenhuma zoação. Tecnicamente, é um comportamento meio de pirâmide, né? É isso. Ele tá subindo não porque ele gera valor, mas porque mais gente tá entrando. Alguém anterior acreditou e aí você entrou agora e o próximo entra e um vai remunerando o de cima até chegar a hora que fica insustentável. Lembrando daquela cena de The Office que o Michael tá propondo um negócio lá pros colegas de trabalho, os funcionários e tal, e é claramente uma pirâmide. E aí, tipo, o Jim pergunta pra ele, cara, como que isso não é uma pirâmide? Ele, deixa eu explicar pra você, fulano entrou, e aí depois eu entro depois dele. Aí ele começa a fazer os desenhos e tal, assim, no quadro. Aí o Jim só levanta e faz um triângulo em torno dos desenhos, assim, aí ele fica olhando pro desenho, assim, tipo, preciso fazer um telefonema. Tá ligado? É mais ou menos isso. Só não vai ser pirâmide se ela virar a moeda do futuro, que a gente já sabe que ela não tem capacidade pra ser, ou se ela se manter nesse status de um ativo de defesa, como é o ouro, por exemplo. Saca? Reserva de valor, né? Mas ainda assim, o ouro tem uma função ali de joias e tudo mais. Enfim, não quero entrar muito nessa discussão filosófica pra não atrair também a galera que não enxerga essas questões. E tá tudo bem, não é nenhum demérito do Bitcoin isso. É válido, é uma tecnologia interessante e tal. Mas só tô dizendo isso, que não é a mesma coisa você pegar e olhar assim, esse cara aqui, Warren Buffett, acreditou na empresa X, Por quê? Quando eu falo que ele acreditou, não é que ele olhou o gráfico e falou assim, eu acredito que vai subir. Ele olhou a operação da empresa e viu, esse produto é interessante, essas pessoas são inteligentes e capacitadas, então eles resolve um problema. Tem uma demanda, né, no mercado, tal, eles vão resolver esse problema, vai gerar retorno financeiro e depois a ação vai subir como consequência, né? O Bitcoin não, é só tipo assim, é uma tecnologia foda, mas até aí não tem um valor, entende? O valor é mais pessoas acreditando nela. Enfim, não deixa de ser válido, eu tenho posição de Bitcoin, o investidor precavido, ele vai diversificar e vai colocar um pouco da grana em várias coisas, né? Que é o que eu faço também, mas só pra gente diferenciar, né? Que a pessoa ainda assim pode ser só um maluco que teve sorte e acertou uma coisa ali. O Corvo escreveu na comunidade do TB o seguinte, e também não quer dizer que se a Yahoo tivesse comprado o Google na época, o Google seria o que é hoje. Por exemplo, a Microsoft, com todo o seu potencial, comprou e conseguiu matar o Skype, que em sua época era de longe o melhor dentre os concorrentes. Talvez em outras mãos, hoje o Skype seria o que o WhatsApp se tornou. Eu penso que tudo é como é pelo caminho /histórico percorrido. Qualquer mudança no passado influencia diretamente no futuro. Eu acho que é um ponto interessante, a gente até comentou sobre isso, né? Tipo, quando a gente tava falando sobre, por exemplo, o terceiro fundador da Apple e tal, tipo, se ele tivesse segurado, né, ele teria muita grana, tal, não sei o quê, mas o Alecrim até ponderou, mas talvez se tivesse ficado, a Apple não seria a Apple, enfim. Então, sim, o que acontece no passado, obviamente, influencia, né, o desenrolar, e não significa que as empresas que são hoje tão enormes poderiam ser compradas no passado, seriam enormes hoje. Mas esse ponto do Skype que ele trouxe aqui de exemplo, muito interessante a gente tá falando sobre isso hoje, porque a gente tá gravando no dia 28 de fevereiro, e hoje tivemos a confirmação de que a Microsoft vai descontinuar o Skype. Vai mandar a galera usar o Teams, e aí eu lembrei de um comentário que eu vi na comunidade, que cara, o Teams não tem usuários, ele tem vítimas. Reféns. Sacou? Então é isso, assim, tipo, muito curioso realmente o exemplo do Skype nesse contexto, e eu fico realmente me perguntando, o Skype é um IC interessante
interessante. Pô, e se ele tivesse falado, não, cara, vamos continuar desenvolvendo isso aqui, vamos continuar desenvolvendo e construindo. O WhatsApp apareceu pouco depois, também foi comprado. Eu me pergunto mesmo qual teria sido o destino dessas plataformas sem grandes big techs por trás, sabe? Até porque, trazendo novamente um conhecimento aqui de investimentos, muitas pessoas saem às vezes de empresas que elas estão investidas e falam, esse setor não tem futuro. E tem N exemplos de empresas que se reinventam. Então, uma das coisas que a gente olha quando vai investir é se é a capacidade da empresa de se reinventar, né? Se aquela gestão é uma gestão boa e antenada, né? Enfim, então, se o Skype não fosse da Microsoft, talvez vendo toda essa movimentação, né, com o Slack primeiro, depois a Microsoft vindo lançando o seu Teams, talvez eles tivessem se reinventado de alguma forma, né? Ele surgiu para ser o telefone pela internet e isso foi legal no começo, mas virou old news muito rápido. Hoje em dia, tudo é telefone pela internet, né? Instagram é telefone pela internet, WhatsApp. Então, já não era mais o suficiente. Ele precisava encontrar um nicho ali. E dentro da Microsoft, ele não tinha muito pra onde ir. Antes com o Messenger, agora com Teams, o Skype fica meio que... Tá, o que a gente faz com o Skype ali? Sobrou. O que me incomoda é que o Skype funciona bem em todas as plataformas, né, sistemas de computador, e o Teams, ele tem muitos gargalos. Porque tudo bem, faz sentido, ele está integrado ao Office, né, todas as ferramentas de trabalho da Microsoft, mas... Eu, por exemplo, quando tenho reunião que envolve Teams, assim, eu acendo uma vela, viro o computador para Redmond e, assim, peço aos deuses da tecnologia para fazerem funcionar, porque já aconteceu de no meio de uma entrevista, o programa fecha, simplesmente fecha. E, assim, 2025, ano da tecnologia, isso é inaceitável, mas ainda acontece. Tive que usar o Teams uma época só que eu trabalhava numa empresa e era muito ruim, cara, assim, tipo, era sempre um dia ruim, um dia de expectativas frustradas porque o negócio não funcionava direito. Aí tem um argumento contrário, que é, beleza, o Skype talvez pudesse continuar se desenvolvendo e virar outra coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, teve uma virada de chave na tecnologia também, eu acho. Eu acho que isso está muito fácil visualizar isso, olhando para a postura da Meta, que basicamente quando não conseguia comprar alguém, copiava na cara dura, que deixaria alguns desses produtos, por exemplo, um Skype da vida sem uma Big Tech por trás, muito vulnerável, né? Porque, tipo, imagina que eles dizem não pra Microsoft, a Microsoft fala, tá, vou só criar uma coisa igual. Saca? Essa meio que virou a tônica dali pra frente, né? Então, pensando nesse sentido, também olhando o que a gente já sabe de como o mundo da tecnologia ficou, eles estariam bem vulneráveis, assim, sem essa grande empresa por trás. Então, pensando só nos fundadores ali, talvez tenha feito sentido, saca? E é uma pena que, além de tudo, é uma marca que até hoje não é só nostálgica. As pessoas, assim, eu creio que elas ainda confiam no Skype, tinham o Skype instalado, pelo menos no computador, e aí, de repente, bye bye. Para os fundadores, acho que foi a melhor decisão. Porque tá bom, encerra o ciclo, fundou uma empresa foda, mudou a história da internet, recebeu sua grana e tá feliz e tranquilo. Ele não precisa continuar com a empresa pra vida inteira. Dá muito trabalho, sabe? Ser dono de empresa. Ainda mais no setor de tecnologia, sabe? Competir com grandes players também. Mas não sei lá se a Microsoft ia ter interesse de desenvolver ou se ela ia ter capacidade de fazer um aplicativo bom assim pra competir com o Skype. E outra, competir com o Skype, sabe? O Skype nunca foi um TikTok da vida, sabe? Pra falar de competir com o Skype. Eu acho que foi mais uma questão de tecnologia também pra Microsoft, né? Incorporar essa tecnologia, absorver o time, etc. Eu lembro que quando a gente falava de Skype, aproveitava isso pra explicar o que era VoIP. E hoje em dia tem VoIP, né? Tem operadora de internet por fibra que a pessoa tá ligando lá, o telefone fixo de casa nem sabe a VoIP. Então eles ajudaram até a popularizar isso. Até pra tecnologia que eles estavam, entre aspas, substituindo, né? Até pro telefone normal, que não tá na internet. Agora, ele tá na internet. Não, mas por isso que eu falei, hoje em dia tudo é VoIP, qualquer coisa tem VoIP, não é mais um diferencial, entende? Então, meio que acabou o nicho ali que eles estavam atacando. Seguindo aqui, vamos pro último comentário dessa quinzena, que é do LS, ele mandou lá no Telegram, e diz o seguinte: acho que um baita arrependimento do mundo da tecnologia foi a Microsoft ter abandonado o Windows Phone. Ih, viúvos do Windows Phone.
Se tivesse persistido, poderiam não ser o número 1, mas eu acredito que eles teriam um share considerável do mercado. Vocês acham que tinha mesmo espaço para mais um ali? Assim, eles estavam lá competindo, eram o terceiro colocado. De um jogo de 3 competidores. Exato. Sim. Mas assim, o Windows Phone, ele foi desenvolvido numa época em que os sistemas de celular, eles davam grandes saltos, versão após versão. E assim, já conversamos tantas vezes que nem vou ficar repisando esse argumento. E a Microsoft, se eu bem me lembro, tinha aquilo do Windows Phone e aí a parceria com a Nokia, mas o Windows em si, na época, ainda era muito importante. Era o centro dela. Exato. Enquanto isso, o Google colocando toda a grana para o desenvolvimento do Android e a manutenção da busca, a Apple com o iPhone. Então, sei lá, talvez se tivesse mais foco, dinheiro eles tinham, mas foi uma falta de priorização e a coisa acaba passando batido. Mas, de fato, o Windows Phone tinha principalmente um fator ali de usabilidade, da maneira como o sistema era construído, bem diferente dos demais, e isso era um baita de um atrativo. E o resto é história, mas eu tenho a pulga atrás da orelha. Se Steve Ballmer, na época, tivesse pensado, libera mais alguns bilhões aí pro Windows Phone, até onde ele não teria chegado. Mas eu acho que Microsoft não entendeu o mobile first. Se eu fosse resumir, eu resumiria dessa forma. E eles não tinham como entender o mobile first, porque o Windows era a estrela do momento. Sabe, era a vaca leiteira deles. Eles não tinham como... Quer dizer, até tinha, mas não entenderam, né? Ainda mais sob liderança de um cara de negócios, que é o Ballmer. Eles chegaram muito atrasados. Correção, eles não chegaram atrasados. Eles foram os primeiros com o Windows CE, mas eles não entenderam como que a interface deveria ser, né? Demorou um tempão pra atualizar. Só foi depois do iPhone que eles foram falar, realmente faz mais sentido ser com o dedo, né? Finger friendly e tal. Mas ainda assim, eles continuaram falhando em entender que o centro de tudo seria aquilo e não o computador. Saca? O centro da vida é o celular, não é o computador. A Apple já foi mais de cabeça nisso, tanto que o carro-chefe da Apple é o iPhone, não são os Macs. E a Apple surgiu pelos Macs, pelos os PCs, né? Enfim, então eu acho que até, por mais que jogassem dinheiro no Windows Phone, o projeto já estava muito atrasado quando ele se desenvolveu ali como Windows Phone, né? A gente testou ali os primeiros Lumias, né, Taz? Qual que era o modelo que a gente testou? Era o Nokia Lumia 720-800, eu acho. Enfim, mas aí, o ponto é, muita coisa básica de um sistema operacional móvel não tinha. Além dos aplicativos, né? Configurações básicas, ele não tinha. Enfim, então é isso. Não adianta jogar bilhões quando você não entendeu direito ainda o projeto, pra onde que ele tem que ir, saca? Eles já estavam atrasados e já tinha tempo para recuperar e ainda assim não tinha entendido o que era aquilo. Então é por isso que eu não tenho essa nostalgia toda com o Windows Phone. Bom, é isso. Comentários lidos. Bora pra pauta? Bora. Depois de muita espera, a Amazon finalmente oficializou a nova Alexa com inteligência artificial chamada de Alexa Plus. Não foi Alexia, como alguns leitores comentaram lá no nosso Instagram, mas como bem observou o Josué aqui, a Alexia só funcionaria no Brasil, né? Já que nos Estados Unidos a IA é AI. Essa nova assistente, ela é capaz de entender melhor a linguagem natural, ela consegue manter conversas contextuais e executar tarefas um pouquinho mais complexas do que ligar o cronômetro, né? O timer, para você não deixar queimar o arroz ali. Entre os exemplos de tarefas complexas estão ajudar o usuário a planejar eventos, fazer compras, preparar viagens e até estudar. Ela pode analisar documentos, como notas manuscritas, receitas e e-mails, e fornecer informações relevantes para você. Então tem esse outro ponto, né? Para você, porque ela é personalizável, ela começa a aprender com as interações e ela vai se adaptando às expectativas do dono dela ali ao longo do tempo. E aí vem a parte que interessa, né? Quanto que vai custar, porque Alexa Plus é um serviço pago, ela custa $19,99 por mês, mas tem a boa notícia que está inclusa no Prime para quem já é assinante. A notícia ruim
é que não tem no Brasil ainda. Vai ser lançada a primeira lá nos Estados Unidos. E o TAS, Tecnoblog, através de TAS, estava presente no evento lá nos Estados Unidos. Então, TAS, conta pra gente mais detalhes. Como que foi a Alexa funcionando? Foi impressionante? Não muda muito do que a gente já viu com o ChatGPT, por exemplo? Não muda muito. O que a gente se acostumou com, principalmente os modos de conversa do ChatGPT, Gemini e vários outros, é exatamente isso que a Alexa Plus está fazendo. Agora, antes de entrar nesse detalhe, eu só queria dar um pouco do contexto e do bastidor, né? Porque os ouvintes aqui do Tecnocast gostam disso, que é o seguinte. Foi um evento com convidados escolhidos a dedo pela Amazon. A nata da cobertura de tecnologia estava lá. Não sei por que me chamaram, mas eu também estava junto com essa galera aí. The Verge, Joanna Stern e por aí vai. Então, é um público muito cético. É um público treinado para ser cético, né? O jornalista está ali tentando encontrar as lacunas, o que o pessoal do marketing não quer que diga. E quando as coisas foram apresentadas de pouquinho em pouquinho durante esse keynote, os jornalistas em alguns momentos aplaudiram, depois tinha todo um burburinho para tentar entender como funcionava na prática, sem ser num ambiente controlado de um evento como esse. Então, para mim, ficou a impressão de que a Amazon estava de volta ao jogo, porque depois de 10 anos de Alexa, realmente, ela tá burrinha, ela não consegue ajudar em muitas coisas, e até teve um espectador do vídeo que a gente postou no nosso canal no YouTube, que diz o seguinte, e é bem interessante isso, a gente achava que a Alexa era inteligente, porque há uma década, quando ela surgiu, aquilo pra gente era muito avançado e era o que a gente entendia como inteligência. Entender o mínimo por voz já era uma coisa avançada, né? Exato. Lembra quando a Siri surgiu e na época era algo revolucionário? Só que depois as coisas vão avançando. E aí chegamos nesse modelo da Alexa Plus. Eu acho bem importante colocar aqui que tudo o que foi mostrado lá nos Estados Unidos foi em ambiente controlado. Nós, jornalistas, não pudemos conversar com as Alexa Plus em momento algum. Até porque eu fico imaginando como que seria o teste, né? Porque geralmente num evento a gente chega e tem uma bancada gigante, cheio de celulares, e os jornalistas se aglomeram fazendo fila em volta dessa bancada. Cada um pega na mão ali por 30 segundinhos, 1 minuto, brinca um pouquinho, próximo, né? Com Alexas não daria pra fazer isso, porque senão uma Alexa ia ficar ouvindo o cara do lado. Então eles teriam que fazer o quê? Cabines para as pessoas entrarem e testar, né? Ia ser um pouco mais difícil. Esse é um bom ponto. Inclusive, na plenária, no evento principal, tinha um monte de dispositivo Echo Show, né, com tela, e nas laterais eles colocaram os Echo Studio, que são, né, as caixas de som mais caras, mais assim, fodonas. E tudo em modo mudo, né, para não ter esse tipo de problema. Agora, diferentemente de eventos sobre celulares, lá, depois dessa conferência principal, a gente desceu para um andar de baixo e existiam várias zonas de experimentação. Eu acho que eram 5 zonas de experimentação. E com isso, tinha lá o representante da Amazon e ele ou ela recebia alguns jornalistas, uns 4 ou 5 jornalistas para falar de entretenimento, para falar de gestão de documentos, para falar de planejar a viagem, entre outros. Eu não fiz todos por uma questão de tempo, foi bastante corrido. Então, assim, era o que a Amazon queria mostrar. E vários colegas depois colocaram nos seus vídeos, e eu concordo que eu tô bem curioso para ver como isso vai funcionar quando a gente tiver com um Echo Dot com a gente, com as perguntas que a gente quer fazer. Porque assim, né, Mobilon, como é que faria esse teste? Eu não sei a parte de reconhecimento de voz para linkar com o usuário e tal. Mas a própria Amazon diz que essa Alexa ela não tem limite do tanto de conversa que pode ser feita. Teve um executivo que me falou que ele ficou mais de 1 hora falando de um determinado assunto e a Alexa foi respondendo. Então isso poderia ter sido experimentado melhor lá. Agora, o que dá para dizer logo de cara é que realmente as respostas elas são mais robustas, são mais inteligentes, elas têm mais contexto. Em alguns momentos você percebe até que tem um certo delay entre o que foi dito e ela começar a responder. E no caso das
Echo Show, aconteceu um negócio que eu não sei se é por acaso, se é proposital, mas era o seguinte, tem aquele, quando você conversa com a Alexa, você vai falando e ela transcreve, né? Coloca as transcrições ali do que foi dito e da resposta. Ela começa primeiro a falar, depois que você pergunta alguma coisa, ela começa a falar, e dali a alguns segundos começa a surgir a resposta escrita, como se tivesse alguém teclando letra por letra. Funcionários da Amazon que estão lá fazendo esse trabalho ao vivo. Não é IA coisa nenhuma, é um cara que tá lá, escreve, vai. Igual aquela história da loja, né? Da loja com as câmeras e sem caixa. Isso eu achei curioso. Porque se a gente pega ChatGPT, Gemini, enfim, qualquer IA, qualquer chatbot famoso, ele fica ali um tempinho pensando, mas quando vem a resposta, vem um blocão de texto, né? Sim. Via de regra é assim, né? Na maioria dos casos é assim. Depende do dia. Se ele tá preguiçoso, fica um pouco lento. Quando eles não renovam lá o kit de placas da NVIDIA, aí fica um pouquinho mais lento. Tá cansado. Isso eu achei curioso. Para mim, os pontos que mais assim se destacaram foram os das autonomias para realizar tarefas, eu não sei se vocês querem falar já sobre isso, e os documentos. Achei bem legal a parte de documentos. Sim, vamos detalhar um pouquinho como funciona cada coisa. Eu acho que tem um ponto importante que essa tal da relação agnóstica com LLMs, né? Que falar que é agnóstico com LLMs me lembra a abordagem da Apple com o Apple Intelligence, de você poder ter tipo uma App Store ali onde você vai plugando diferentes fornecedores. Começou com o ChatGPT, mas a gente sabe que no futuro a ideia é que outras LLMs se integrem também no iOS para você usar como assistente. É assim também que a Alexa vai funcionar, porque até você cita na sua matéria, né, no seu vídeo lá no YouTube, que rolou um agradecimento ao pessoal da Anthropic no meio da apresentação. O que deixa a gente nessa ideia de que, então tá rolando um cloud ali por trás, né? Não é o ChatGPT, por exemplo, que tá funcionando. O que faria sentido porque a Amazon é uma das investidoras mais fortes da Anthropic. Então, essa parceria faria todo sentido. Eu, inclusive, fiquei surpreso de não ser, tipo assim, Alexa mais Claude. Pra mim ia ser... Pra mim tava claro que ia ser isso, mas pelo visto... Então, é agnóstico ou nem tanto, né? Tipo, é só esse LLM? Eu tenho pra mim que eles decidiram assumir essa abordagem agnóstica, entre aspas, até por uma questão de proteger a marca Amazon e a marca Alexa. Que você poderia vincular ao fornecedor de serviço X, aí daqui a algum tempo o outro fica mais avançado, aí você tem que chamar a imprensa, chamar os consumidores, falar, agora a gente vai mover para o Y, e aí dali a algum tempo vai para o Z. Então eu acho que tem a ver com isso. E se você for parar para pensar, realmente, os executivos lá da Amazon, as lideranças, falaram que eles têm mais de 1.000 aplicações de tudo que você puder imaginar, mas em desenvolvimento ou mapeadas para desenvolvimento com inteligência artificial. E detalhe, eles juram de pés juntos que não foi só pegar um LLM qualquer e plugar na Alexa. Eles tiveram que reprojetar a Alexa do zero para conseguir funcionar bem com a inteligência artificial generativa. Então, o que eu tenho para mim, tenho aqui convicções, não tenho provas, tá? Mas o que fez sentido na minha cabeça, aí me digam vocês, é o seguinte. Quando o usuário dá um comando, né? Ou, enfim, fala alguma coisa, agora não é mais comando, tem um processamento desse dado que entende qual é o intuito do usuário e com isso bate com os vários LLMs e qual funciona melhor para cada tipo de coisa, entendeu? Sim, pode ser. Entendi. Se é para tirar uma dúvida, assim, enciclopédica, eu quero saber a biografia de Thiago Mobilon, me conta aí, Alexa. Aí ele vai pegar o ChatGPT. Aí se pergunta alguma coisa que é mais um deep research, ele vai e puxa o Perplexity. E por aí vai. Então não é que vai ter um lugar que você configura qual você quer usar. É meio que tipo assim, a gente vai usar o que a gente achar melhor, né? E por isso que é agnóstico. Mas isso que você está falando faz sentido até pela questão econômica do negócio. Porque a assinatura não cobrando adicional é um custo adicional, é um custo alto. Pode ser um custo alto, né? Então, por exemplo, se ela identifica que a conversa, a interação que está vindo ali é uma coisa que não exige tanta profundidade, ela pode usar um modelo menor. Por exemplo, o Claude Haiku, né? Que é o modelo mini da Claude, da Anthropic. Ou, se for uma coisa que exige, de fato, um conhecimento e tal, aí ela pode ir pro Sonnet, que já é um modelo mais completo, que custa também bem mais caro a consulta. E faz sentido isso numa Alexa, que é um produto
realmente de consumo na casa das pessoas, porque é isso, as pessoas não devem nem saber o que é um LLM, a maioria das pessoas. Então, tipo, ficar selecionando qual você quer que responda. Quero Gemini, quero Claude. Tipo, ninguém tem tempo para isso. Então, tipo, faz a pergunta e deixa que a Alexa identifique ali qual é o melhor LLM para dar conta daquele input que ela recebeu e dar uma resposta. Assim. Então, faz bastante sentido também nessa pegada de consumo mesmo. Rapidinho aqui, a Alexa Plus ela funciona direto na internet e não precisa, até onde a gente sabe, pelo menos, de nenhum hardware específico voltado para IA, porque as coisas não são processadas localmente, elas são processadas nessa nuvem, né, nesses modelos e tal. Então, depois a gente pode detalhar até quais modelos serão compatíveis ou não, mas, de novo, existe aqui uma abordagem bem diferente da que a gente vê no iPhone ou mesmo nos celulares da Samsung mais recentes, que dependem da NPU para realizarem algumas tarefas de inteligência artificial, né, local. Enfim, você imagina que em casa a Alexa vai estar sempre ligada no Wi-Fi. Quando você está com o celular na rua, não tem como garantir isso. Mas eu acho que são tarefas diferentes também que ela se propõe a fazer, né? Tipo, coisas que você vai fazer no iPhone talvez estejam mais ligadas a correção de foto, gerar um emoji, gerar um textinho ali básico, melhorar um e-mail que você está escrevendo, né? Sumarizar notificações. Esse tipo de coisa nada vai ser feito em uma Alexa. Não faz sentido esse tipo de aplicação numa Alexa, né? Como assim? No aplicativo da Alexa, por exemplo. Mas você não precisa gerar um emoji na Alexa, nem remover uma pessoa de uma foto, sabe? Então faz sentido essa diferença também, até porque no caso da Apple é muito privacidade, né? E Alexa, ela fica ouvindo tudo que tá acontecendo na sua casa, né? Então, ela assim... tá na sua casa. Privacidade, não tem muito como falar de privacidade ali. E você concordou com isso. Falou, vou colocar essa bichinha aqui na minha cozinha, ouvindo as discussões que eu tenho com filhos, marido, esposa, tudo. E ainda fica puto porque ela não ouve a hora que você precisa dar o comando. Mas vamos falar sobre o que você consegue fazer com essa Alexa, né? O que te chamou mais atenção ali, tá? Vendo os exemplos dos executivos? Porque quando eu penso em Alexa hoje, eu penso em os entusiastas de casa conectada, que pra mim estão quase no mesmo patamar dos entusiastas de metaverso. Talvez o metaverso seja pior ainda, mas... Shots fired. Tô na dúvida. Polêmica. Casa conectada não faz sentido nenhum. Quem mais de usuário de Alexa? Minha mãe, bacana. Quem precisa de timer, música, essas coisas. Coisas de cozinha, saca? Tá ali cozinhando, precisa consultar uma coisa rápida, tô com a panela no fogo, né? Aí eu acho legal. O que mais que vocês enxergam aí de usuários de Alexa? Porque a gente, pelo menos eu, me usando aqui de estatística de umbigo, né? Quando surgiu o Alexa, esse hype todo de assistente e tal, comprei, e na prática não usei. Não via necessidade, sabe, no dia a dia de usar aquilo, a não ser para coisas básicas que a Siri fazia para mim, que era timer. Então, a Alexa foi meio que ficando de lado. Ela não era uma caixinha da melhor que existe, não era uma assistente da melhor que existe, então, né, nada direito, acabei não usando mais. Enfim, como é que é para vocês essa experiência? E aí, emendando a pergunta, né, do que você viu lá, o que você consegue imaginar as pessoas usando no dia a dia, assim? Eu acho que a Amazon ela quer entrar para concorrer com ChatGPT e similares. Por isso que eu fiquei bastante impressionado com a gestão de documentos que ela faz. Hoje em dia tem muita coisa que eu jogo no ChatGPT e peço para ele ler, resumir, trazer os destaques para mim. A Alexa vai fazer isso também, com a diferença de que vai poder falar para você numa voz mais amigável ou vai poder exibir para você numa interface, porque assim, o aplicativo do ChatGPT, pelo menos no Mac, o aplicativo ele é muito frio, ele é distante, sei lá. E a Alexa, ela tem essa coisa de ser amigável, próxima. Então, só nisso aí a gente, né, a interface é diferente e tal. E é legal porque ela vai conseguir memorizar as coisas, vai ter a gravação de memórias. Então, um exemplo que eu vi lá sendo demonstrado na prática era um documento impresso de uma pessoa que joga tênis. E lá, assim, era um texto comprido, mas que falava como é que ia ser o torneio, piriri, pororó. Num dado trecho, tinha os bullet points de quais seriam as partidas, nananã. E aí aquilo foi pra Alexa, pra nuvem, teve o reconhecimento de texto e tal. E a pessoa começou a perguntar, quando vai ser minha próxima partida? Vai ser no dia tal, tal, tal. E, então me ajuda a montar agora um treino pra eu conseguir me preparar, porque esse adversário é um adversário difícil. Aí ela gerou lá como seria
esse treino. Aí na sequência ele falou, agora me ajuda a comprar uma raquete nova, porque eu tô precisando. Aí, obviamente, ele entrou no Mercado Livre, ou não. Magalu. Entrou na Amazon, pegou várias ofertas, e as ofertas gigantes, assim, na tela. Então, é muito próximo do que os chatbots que a gente conhece hoje em dia fazem, e eu acho que é exatamente esse o mercado no qual eles querem concorrer. A Alexa menos como uma assistente de voz que a gente tem numa caixinha e mais como uma assistente digital com IA que, assim, fica no mesmo patamar desses. E aí o céu é o limite. Então, documento, que é algo que hoje em dia a Alexa não faz. Pô, vai ser interessante ter isso com os documentos memorizados. Sei lá, uma mãe ou um pai que recebe lista de compras, né, lista de material escolar, ou ainda o calendário do ano, e aí pode fazer perguntas e chegam... Hoje em dia isso não existe. Hoje em dia não tem nem no celular um Jarvis que eu vire e fale, pergunte as coisas, ele traz de volta e, sabe, funciona como realmente uma mente minha digitalizada. A impressão que eu tenho é que... A impressão não, é um mercado que não existe. Tipo, entrar nesse mercado. Que mercado? É um mercado que não existe. A Alexa, ela foi muito pensada como aquele dispositivo que vai fazer você comprar mais na Amazon. Mas ela, como um produto, a gente sabe que nunca foi um produto para a Amazon ganhar dinheiro. Nossa, estamos lucrando com a Alexa. É mais um produto no sentido de prender o usuário, trazer mais usuário, fidelizar ele ao ecossistema da Amazon. Esse é o dispositivo que a Amazon domina, esse e Kindle. Ela não conseguiu com smartphone, com tablet, outras coisas, mas esse é o nicho que ela dominou. Porém, nunca virou esse algo a mais. Talvez seja a esperança da Amazon que, com LLM, que entende melhor o que a pessoa está falando e consegue trazer respostas mais avançadas ou raciocinar, com muitas aspas aqui, né, melhor na hora de trazer recomendações de compra, por exemplo, ajudar a montar uma lista, alguma coisa, né? Então, talvez seja a esperança da Amazon que agora vai. Agora, esses milhares de dispositivos vão começar a trazer algum retorno para a Amazon de alguma forma ali, comprando na Amazon, provavelmente. A questão que eu deixo é, mas será que as pessoas querem isso? Será que faz sentido? Porque o Tá citou muitos exemplos, né? Vou tentar lembrar aqui. Então, por exemplo, resumir documento, manuscrito. Quando eu penso nesse tipo de coisa, eu penso numa interface com tela, para eu sentar, clicar no documento e arrastar no ChatGPT e ler a resposta. E a Amazon, mesmo que seja um Echo Show que tem a telinha, eu não interajo com ele, eu não tenho um mouse para clicar, eu não tenho... Tá, mouse é muito coisa de velho, mas ainda assim, vocês entendem, não tem um lugar para eu ir acessar ali o documento. Eu tenho que pegar o celular e fazer o quê? Jogar o documento dentro do aplicativo da Alexa, que está sincronizada com a minha Alexa da cozinha, por exemplo. Enfim, esse tipo de complicação que eu estou imaginando para esse tipo de aplicação, sabe? E aí a fricção me parece tão grande que se a gente começa a excluir esse tipo de coisa, o que sobra é mais, por exemplo, consultar receita. Beleza, estou fazendo aqui uma carne maneira, puta, esqueci qual que era aqui o tempo que eu tenho que deixar cozinhando. Alexa, eu tô fazendo a receita tal, me ajuda aí. Beleza, ela vai me ajudar. Eu consigo ver pessoas usando como companheiras, assim, companhias. Tem muita gente já usando o ChatGPT como terapia, por exemplo. Já é uma realidade. E eu entendo... Delicadíssimo, né? Mas eu acho que é melhor que nada, assim. Porque, de fato, né, ele consumiu todo o conteúdo que a gente sabe que ele consumiu. E já testei, ele dá dicas boas. Ele é bom, realmente, nisso. ChatGPT, finja que você é o Elon Musk, porém versão terapeuta. Me ajude com essas questões aqui. Meu Deus. Imagina esse prompt. O céu é o limite ou o inferno nesse caso. Você vai onde você quiser ir, né, cara? Ainda coloca no Grok pra ver o que sai. Então, eu sinto que sobra mais esse tipo de aplicação de consultas rápidas, né? Ou de beleza, conversar, interagir, ter um aprofundamento ali das interações. Mas não vejo coisas que vão gerar muito resultado para a Amazon adicional, sabe? Talvez ganhar na assinatura, igual o ChatGPT pretende fazer ali. Mas não, tipo, que as pessoas vão ficar fazendo compras usando Alexa. Não sei, talvez a LLM aumente, assim, a quantidade de compras, né? Mas
Eu tenho pra mim que eles sofreram um choque de realidade. Isso porque quando a Alexa saiu, realmente queriam rentabilizar dessa forma. Reza a lenda que até hoje os dispositivos Alexa, né, com Alexa, eles são deficitários. Ou eles tiveram um break-even há pouquíssimo tempo. Eu acho que a Amazon, ela percebeu que não é assim que a gente vai ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro na realidade. Primeiro, quem quer comprar na Amazon continua comprando na Amazon e tem as publicidades dentro da Amazon que geram muito retorno para eles hoje em dia. As pessoas iniciam suas jornadas de compra, principalmente nos Estados Unidos, na própria Amazon. Então, isso tá meio que dominado. A Alexa Plus, com esse posicionamento novo, para mim, eles estão começando a correr e competir com Microsoft, OpenAI, Google com Google One e por aí vai. É isso de ter uma assinatura, ou seja, estamos falando aqui de recorrência, em que você já tem conteúdo com Prime Video e também as entregas inclusas no valor lá do Prime. E agora, mais um serviço digital que outras empresas também estão oferecendo, né? As capacidades premium, cobrando um valor a mais. Então, isso tudo, para mim, né, na minha cabeça, faz sentido que a assinatura do Prime ela acaba sendo mais interessante, ela entrega mais e pelo menos por enquanto a gente não tem nenhuma pista de que eles vão mexer no preço. Na verdade, eles querem trazer mais pessoas pro Prime para usarem a Alexa Plus e o valor permanece o mesmo. Então é crescer o número de usuários e não crescer o gasto médio por usuário, entendeu? Então, para mim é muito isso. A ideia das compras... Enfim, já sabe que não funcionou, que não é assim, que o comportamento do cliente não é esse. Tentaram mudar o jeito de as pessoas fazerem compras e não deu certo. Então, é a Amazon como uma empresa de serviços digitais. E aí, vamos para cima de um Google da vida, um Gemini da vida. É isso que eu ia falar. É um Google com voz, basicamente. A impressão que eu tive foi mais ou menos essa, enquanto eu li os exemplos e tal, e vi que a galera que estava no evento postava e tal. Que assim, tem possibilidades interessantes, mas não tem nada matador, assim, nada que realmente me faça olhar para aquilo como algo novo, do tipo, preciso comprar um dispositivo Echo para ter aqui. Mas se eu já sou assinante Prime, ok, é legal ter ali a possibilidade. Nesse sentido, duas coisas. Primeira, a Alexa Plus, apesar de ter um direcionamento um pouco diferente de ser um produto bem doméstico ali, de ficar presente nas nossas casas e tal, ela ainda está seguindo a mesma lógica de IA como commodity, algo que a gente tem falado há muito tempo aqui no TB. Todo mundo tem alguma coisa, precisa rentabilizar na forma de... Adote ou morre, mas não que isso vai fazer você crescer em nada. Exatamente. Tem que ter porque tem que ter. Então, tá todo mundo colocando, os investidores estão olhando, os acionistas, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos colocar aqui. E no segundo momento, ela, assim como todo mundo, não tem muito mais além disso. Ninguém sabe exatamente como fazer isso dar certo em termos de retorno, em termos de lucro, mas acima de tudo em termos de produto, saca? Não tem ainda um produto que as pessoas olhem, tipo assim, não, isso aqui é inteligência artificial materializada, sacou? A gente tem os chatbots e aplicativos. Talvez a Amazon tenha pensado que, tipo assim, já que eles têm o Echo, já que eles já têm a Alexa na casa das pessoas, isso seria uma coisa mais amigável, sabe, para nossos pais usarem, por exemplo, assim, para pessoas, para aquele consumidor médio usar. Mas não sei se isso é suficiente, de fato, como talvez eles tenham visualizado. O que conta a favor da Amazon é que eles, no mínimo, têm uma janela de 600 milhões de dispositivos pelo mundo. Tô puxando aqui da memória, mas é isso, 600, 500, muitos milhões. Nossa, eu falei milhares. Chutei Aonde? baixo. Eu falei milhares, chutei muito baixo. São milhões. E essas pessoas vão estar expostas a essa tecnologia. Se eles conseguirem capturar 10% disso, e eu acho que vai ser mais, assim, já acaba tendo, né, a coisa começa a andar de forma bem mais, com muito mais musculatura. Eu acho que dá pra pensar assim, no futuro próximo, eu acredito, a gente vai ter robôs andando nas casas. Esses robôs vão estar funcionando com versões muito mais avançadas dos modelos que a gente está vendo hoje, né, que já são impressionantes. A diferença de um robô para um dispositivo Echo vai ser que pelo menos ele consegue fazer coisas físicas para você. Então imagina que eu tô sentado, sei lá, com preguiça, eu falo, faz lá um suco de limão para mim, uma limonada, né? Tô com vontade de tomar uma limonada. Beleza, o robô vai lá e faz para mim. Mas já dá pra gente ter um gostinho
pouquinho do que vai ser ter esses dispositivos em casa. E se a gente for pensar no mercado, o que mais tem disponível, por exemplo, ChatGPT, você tem que abrir o aplicativo, criar um novo chat, colocar no modo de voz e aí fazer uma pergunta específica. É uma fricção grande para chegar até ali. E dá todo um contexto, né? Se você quer indicar qual é o robô que vai fazer, qual é a receita, entendeu? O ChatGPT, eu acho que ele tem perguntado muito ultimamente. Mas digo assim, não é uma companhia, entende? É um aplicativo que você tem que entrar, criar um chat e falar uma coisa específica com ele. A Siri, coitada, né, da Siri. Deixa quieto. Enfim, mas ok. Nesse sentido, a Apple é quem estava mais próxima até agora de ocupar esse espaço. Talvez ela ainda tenha essa vantagem quando funcionar direito, no sentido de que vai ser a Her que vai estar no seu bolso ali, você vai estar usando pela rua, né? Beleza. Mas na sua casa, quem a gente já está acostumado a estar ouvindo e ouvindo bem, no sentido de você pode falar de longe e tal, é a Alexa. E a partir do momento que você coloca uma LLM avançada ali, se você tiver um dispositivo que tenha uma câmera, já melhora 200% a usabilidade. Por quê? Eu já me pego usando o ChatGPT várias vezes para, às vezes, pegar, por exemplo, um suplemento, um medicamento, alguma coisa, e tirar um print ali da ficha técnica, né? Qual é a composição do medicamento, jogo lá e começo a tirar dúvidas. O que é, o que faz, quais que são, com que eu não posso combinar isso aqui, tarará. E nesse caso eu sei que, não estou recomendando para ninguém, mas eu sei que é o futuro e a eficácia é muito maior do que a de um médico, porque afinal tem que lembrar trocentas interações. Uma IA vai fazer isso assim, ela é feita para isso, né? Talvez a Alexa seja a primeira de fato que vai ocupar esse espaço, 600 milhões de dispositivos. Não é um iPhone, não é um Galaxy S, né? Mas é um número relevante. Na verdade, não são todos. Os 600 milhões são compatíveis? Ou 600 milhões é o total, Tans? É o que se tem hoje da base de dispositivos Echo. A compatibilidade, isso gerou a maior polêmica, porque, né, a galera, cliente da Amazon, queria já saber, meu Echo Spot vai ter Alexa Plus, como é que vai ser isso? E o que eles explicaram lá é que, de início, começa a valer em março, nos Estados Unidos, e a Alexa Plus, para quem resolver pagar, vai funcionar nos Echo Show. Então precisa ser um dispositivo com tela. E aí depois eles vão expandir para outros equipamentos da Amazon até de mais ou menos 2017 e 2018. O que veio antes disso, não. Então, em algum momento, a Alexa Plus, ela vai estar disponível, né? Disponível aqui que eu digo é à disposição para quem quiser, mas num volume muito grande. Mas não vai chegar nesses 500 milhões. É curioso porque eles têm dado um enfoque muito grande em dispositivos com tela. E nisso eu lembro que aqui no Brasil mesmo, tem várias televisões da LG, da Samsung, certamente de outras marcas, que saem de fábrica com a Alexa integrada. Então, pode ser que sabe? Tá nos planos? Eles falaram alguma coisa? Não falaram das TVs, não falaram. Então, mas faz sentido. Só especulando aqui. Faz bastante sentido. Quanto mais dispositivos eles puderem capturar com a Alexa, né, a atenção e o uso, melhor. É igual a Netflix, né? Quanto mais lugares rodar uma Netflix, é melhor pra ela. Então faria sentido ter também. Mas é isso, se for um dispositivo com câmera, eu já imagino uma coisa muito mais útil, no sentido de eu estar ali conversando com ela. Pô, fiquei com uma dúvida, sei lá, aponto uma coisa pra ela, falo assim, por exemplo, chega em casa, acabei de fazer algum exame. Aí você vai pegar o resultado do exame, tem aquele monte de termo técnico que você não entende nada, bolhufas. Eu geralmente tiro o celular do bolso, abro um novo chat, ligo a câmera, aponto pro documento, tiro uma foto, explica isso pra mim em linguagem leiga. Postei até no Twitter isso uma vez. E ele explica perfeito, você consegue entender bem. Lógico que a consulta com o médico está marcada, eu vou lá pra ele ouvir o que ele tem pra falar, né? Mas, pra quem tá ansioso, acabou de fazer um exame, você quer pelo menos ter uma ideia do que tá sendo dito ali, né? É útil. Então eu imagino, tipo assim, chegando em casa, ô Alexa, explica isso aqui pra mim melhor, né? E ela começa a falar comigo. E aí eu vou tirando Mobilon, dúvidas. você tá, esse exame, já pensou? Não, a Alexa vai... vou te dizer um negócio polêmico aqui. A Alexa Plus provavelmente vai acolher melhor do que muitos profissionais da área de saúde, que pelo menos eu tenho encontrado por aí, porque aqui no Rio de Janeiro o negócio tá punk, meu amigo. A gente pode falar assim, Alexa, haja como se fosse a Narcisa e explique pra mim em uma linguagem de leigo, em tom debochado, o resultado do meu exame. Que loucura! Ai, que loucura! Esse é o mês de vida! Que doença! Que doença!
E ela vai ter memória, né? Então você vai poder... Assim, hoje, a Alexa com a qual nós conversamos, ela tem... É robótico, melhorou, mas ainda é robótico. São e é comandos. o mesmo, sim, é o mesmo jeito que ela tem de falar com todos os consumidores. Com as memórias da Alexa Plus, eu acho que isso vai ficar bem mais assim interessante pra gente ver. Lá no evento em Nova York, eu notei que a Alexa Plus, quando ela respondia, né, ela dava umas respostas às vezes longas, e eles me explicaram que eles configuraram, né, eles setaram isso para que fosse possível demonstrar melhor toda a capacidade da Alexa. Então ela era mais, eles falam verbose, seria verborrágica, alguma coisa assim. Então. Prolixa. Ou prolixa. Mas depois, qualquer um vai poder configurar do jeito que quiser. E outro ponto que eu me lembrei agora é que ela tá melhor calibrada no sentido de conseguir ouvir e interpretar a intenção da pessoa, não a intenção, mas o tom de voz da pessoa. Então, se a pessoa se demonstra ansiosa, triste, animada, né, empolgada, isso a Alexa vai conseguir calibrar melhor a resposta, porque vai entender melhor o input para jogar algo, né, de volta. Ponto que, assim, a galera tava comentando, Thais, e eu fiquei curioso sobre isso também. Agora ela não precisa necessariamente de comando, pelo que eu entendi. Ela vai poder se manifestar nas situações e, sei lá, de repente participar da conversa sem ninguém chamar ela, não sei. Como é que isso foi apresentado no evento, assim? Porque é isso, eu fiquei... Já pensou ela, gente... Eu tava aqui ouvindo, eu não queria falar nada não, mas que burrice isso que vocês estão falando, né? Queria falar nada não, mas falando... pessoas discutindo... E a Alexa invade a conversa. Você é burro, hein, cara? Puta que pariu. Então, duas pessoas falando assim... Você fala de um jeito burro. Não queria falar nada não, mas outro dia tava conversando com outra pessoa aqui e tá sendo mal falsa com você, tal, destruindo o casamento. Você falou que você ia fazer tal coisa mesmo, falou, não sim. fez. Alex, ele disse que ia consertar o negócio ou não disse? Disse sim, no dia tal, no horário tal. Você disse, faz exatamente não sei quantos meses. Enfim. Inclusive, ouça aqui a gravação. Tá aqui. E entra a gravação da pessoa. Nossa. Que medo. Isso pra polícia vai ser fantástico, né? Pois é. Então, a gente tá aqui criando situações malucas, mas não tanto, porque é isso. Se ela vai poder se manifestar sem comandos para que se manifeste, a minha pergunta é em que contextos ela se manifesta? Se há regras nesse sentido ou regras não há regras, deixa a Alexa fazer parte da sua vida, confia. Deixa ela decidir. Não, mas não é assim. Ok. Ainda é necessário falar Alexa uma primeira vez. O que não precisa depois você ficar, sabe? O Google anunciou isso com o Google Assistente tem um tempo já, que era você falava Hey Google e depois ia, né, conversando. E ele sabia a hora de parar, a hora que aquela interação tinha acabado. Então é o mesmo modelo. Inclusive a voz é a mesma e em inglês o sintetizador eu não notei assim nenhuma diferença. Em inglês ela já é muito boa, né? Então eu não notei nenhuma diferença. E esse conversacional eu fiquei na dúvida em que momento ela decide que não tem mais, né, nada pra responder. E eu acho que só fica aquele silêncio, assim, todo mundo se olhando assim. Tá, beleza. Cadê, né, a próxima fala dela? Fala, Alexa, cadê a sua voz, né? O meme. Não, nada não. Ela responde, não. A galera que não mutou a Alexa pra ouvir esse episódio tá ferrada, né? Porque... mas eu já sabia, né? Desde o começo como é que ia ser. Pelo título. E nisso de participar das conversas, ela vai saber quem tá falando dentre os usuários cadastrados, né? Na residência e vai poder dar respostas personalizadas de acordo com os registros de memória dessas pessoas. Aí ela vai usar a voz da pessoa e vai usar também o reconhecimento facial, se for um aparelho com câmera. Então tem muito potencial para que cada pessoa tenha uma Alexa distinta no bolso, né, com o aplicativo de celular e depois nesses outros equipamentos. Eu não duvido que em algum momento eles até lancem, sei lá, no Windows, assim como tem o Copilot que fica ali na lateral, né, que eles façam algo assim. Seria bem interessante de se ver, né, esse projeto sendo executado. Porque o Copilot oferece isso, mas o Copilot não sabe qual é a sua lista de compras, né, porque você falou ali na geladeira e tal. Isso, rapidinho, um outro ponto que eu lembrei agora, dos comandos que a gente tem que memorizar. Hoje em dia, aqui em casa, eu tenho que falar Alexa, toque
o álbum da Taylor Swift na sala. Aí depois, agora toque na cozinha. E uma coisa singela, mas que demonstra a capacidade de compreensão do contexto, né, da versão Plus, é o seguinte: você tá ouvindo na sala, e aí você vira e fala, Alexa, agora eu vou lavar a louça, coloca a música lá. E aí você não precisa dizer na cozinha, ou no Echo Studio chamado XPTO, porque ela entende e joga pra cozinha, né, depois que os grupos dos quartos, etc, estão configurados, mas ela detecta isso sozinho. É uma coisa muito pontual aqui. O ideal seria, tendo câmeras, ela tá acompanhando você e faz a música te seguir, né? Aí seria ainda mais legal. Ela sabe mais sobre você, sabe em que parte da casa você tá. O grande irmão te observa ali todo o tempo. Isso é legal porque liga com o Tecnocast que a gente já gravou, um episódio de 2017 sobre tecnologia invisível, né? Esse Tecnocast foi baseado no artigo de despedida do Walt Mossberg, que é aquele velhinho bigodudo lá que fazia reportagens sobre tecnologia no New York Times, enfim, tem longa carreira. O papa de todos nós. O ele... Etevaldo Siqueira americano. Engatinhou para que a gente pudesse estar aqui. Nesse artigo ele falava que a tecnologia do futuro é uma tecnologia que não é de interface, não é uma coisa que você vai precisar ficar clicando, interagindo, movendo, né? Essa coisa de millennial que eu estava descrevendo aqui na parte do documento. Ela tá em todos os lugares, ela tá nas paredes, ela tá, enfim, invisível, você não tá vendo ela, mas ela está disponível, quase que onipresente ali em todos os cômodos da casa, ou no seu bolso através de um dispositivo móvel, né? Eu acho que a Alexa é o dispositivo perfeito para isso. Ela foi talvez já pensada com essa ideia meio sci-fi em mente. Como falamos, ela não tinha tecnologia para isso até aqui. Não tinha também um estímulo financeiro para a Amazon, enfim, fazer muita coisa com ela. Enfim, eu acho que é isso. A Alexa, do jeito que tá vindo agora com a LLM, talvez seja esse primeiro passo em direção a isso. Vai faltar uma câmera, vai faltar talvez alguns sensores, algumas coisas ali para melhorar esse contexto, para melhorar o entendimento do ambiente, você conseguir fazer coisas mais naturais, interações mais naturais com ela, né? De tudo que tem aí, é a que está mais bem preparada para ocupar esse espaço de tecnologia invisível, assim. E nessa invisibilidade tem outro ponto que nós entramos pouco até agora, que é o das autonomias da Alexa. Porque outra função que eles demonstraram lá é a função de auxiliar o consumidor a saber quando é a próxima partida, eu acho que era de beisebol, futebol americano, um negócio assim, do time da pessoa, pesquisar ingressos, saber os valores e os pontos no estádio desses ingressos e comprar os ingressos. Ou então pesquisar passagem aérea e comprar a passagem aérea. Então, hoje, a Alexa serve para a gente fazer consultas, né? Receber informações. Ela passa a ser uma assistente também para concluir tarefas. E isso é muito louco. Primeiro porque você precisa ter uma rede de parceiros, assim, com bastante capilaridade, que sejam parceiros firmes, né? E foi o que a Amazon demonstrou essa semana. Tanto que teve um slide que eles mostraram que citava Samsung, Midea, LG, Uber, nananana. E assim, os ícones como se fossem aplicativos, né? E não cabia na tela. Era muito parceiro. Então eu acho que isso vai ser um trunfo para essa Alexa do futuro, de poder realizar as coisas. Por outro lado, traz toda uma conversa para o limite dessa interação e, assim, se der merda, quem vai ser o responsável por resolver aquilo, sabe? Por arcar com aquele prejuízo e tal. E eu já tenho uma resposta. Eu tenho a resposta que a Amazon deu depois que, né, a gente estava refletindo sobre o assunto. Eles dizem o seguinte: nossos sistemas são projetados, aqui entre aspas, tá? Para que a Alexa confirme antes de fazer uma compra ou realize uma ação. Em dispositivos com telas, também mostramos ao cliente um resumo da solicitação antes que ela seja concluída. Então, isso é a Amazon falando. E tudo que foi demonstrado lá pra gente também foi nesse sentido. Mobilon, ainda dá pra pensar aqui, né? Será que a Amazon não ganha uma comissão em cima desse dinheiro que ela tá movimentando, né? Possível. Sabendo o cartão de crédito da pessoa, vai saber, né? Enfim, ela vai criando inteligência, aquela inteligência do consumidor, assim. Mas o que eu ia dizer ela pergunta. Tudo que a gente viu foi na tela, né? Conforme eu mencionei. Então ela mostra na tela o resumo e diz, é isso, ok? E o consumidor dá o ok. Nas minhas redes, quando
quando eu tava falando desse assunto, alguns seguidores viraram e falaram: mas eu sou preguiçoso e eu quero que a Alexa resolva pra mim e nem me pergunte, nada disso. Porque se ela perguntar, eu vou dar ok, não vou nem ler, vou dar ok. Eu respondi: você é burro. Ok, problema é seu. Se quer ser preguiçoso, tem o ônus e o bônus, né? Aí comprou uma passagem de primeira classe, passando por Paris, de R$100 mil. Aí, meu amigo, também, né? Seja adulto, assuma, né, suas responsabilidades. Eu tava pensando sobre isso também, sobre esse nível de autonomia. E aí, beleza, isso responde um pouco minha pergunta, porque, beleza, se ela percebeu ali contextualmente que, digamos, está numa data aproximada, sei lá, uma pessoa torcedor muito fanático do Palmeiras, tipo, o Thiago Mobilon. E, tipo, vai ter a final do Mundial de Clubes, sei lá. E, tipo assim, você quer que eu compre pra você? Porque ela já, através de cruzamento de informações, sabe que a pessoa é muito fanática e costuma ir a jogos. De forma proativa, você diz. Exato. Pô, tem um assento tal... tá X, consegui achar uma promoção, sei lá, quer que eu compre? Então, se ela fizer isso todas as vezes, faz sentido para ter uma salvaguarda para a Amazon, do tipo, não fiz nada que eu não recebi o ok para fazer. E também pro consumidor, né, para de fato não de repente ter que negócio é esse aqui no meu cartão de crédito que eu não autorizei? Sim. Então, faz sentido. É uma autonomia, mas é uma autonomia que depende de uma confirmação do usuário final. Então, que é o jeito mais razoável de fazer, me parece. Mas eu acho que a autonomia é no sentido de você dar um comando e ela faz a pesquisa, seleciona, tarará, acha aí eu quero, sei lá, um restaurante italiano, as opções são essas aqui. Tá, gostei de tal. Reserva pra mim uma mesa tal dia. Você consegue ir mandando comandos. Sim. Né? Eu tô falando disso porque a indústria inteira tá falando que se ano passado foi o ano da IA, tal, esse ano aqui é o ano dos agentes. Eles não estão aparecendo muito ainda, né? A gente não tá vendo coisas muito novas ainda, mas os agentes, a diferença que eles têm pra IA tradicional é que eles conseguem agir de forma independente dentro, lógico, de algumas regras que você estabeleceu ali. Enquanto que a IA tradicional é comando-resposta, né? Ela não fica ali pesquisa, ela mesmo se questiona, faz outra coisa, tal. Então, nesse sentido, tem mais a questão do Deep Research também, né? Que valeria a gente fazer um episódio depois, que seria uma coisa um pouco mais aprofundada, mas ainda baseada em comandos, não é um agente. Deep Research é da OpenAI, só para deixar claro, é uma nova IA que eles lançaram que tem, assim, possibilidades muito loucas em torno dela. Mas, enfim, acho que esse é um ponto importante de deixar claro, né? Porque a Alexa, ela continua sendo uma Alexa, é um dispositivo passivo, estático, ela só entende melhor a interação, ela consegue encadear as conversas melhor, né? Enfim, você consegue fazer coisas muito mais avançadas, mas ela não vai, tipo... Apesar de saber que eu sou fã do Palmeiras, ela não vai ficar monitorando a internet pra saber que vai ter a final no dia tal, e ela não vai me falar assim, reservei pra você aqui aquela cadeira que eu sei que você gosta de sentar nesse lugar do estádio. A gente não chegou nesse nível de agente. Nem se eu pedir pra ela, tipo... Ainda. Eu quero que você fique atento a preços de ingressos, sei lá... Como ela entende contextualmente... Isso tem... ok. Aquele exemplo lá da raquete, o representante da Amazon falou que ele tem um negócio que ele fala pra Alexa, me avisa quando esse produto estiver custando X, sei lá, tava $400, ele falou, quando estiver custando $250. E assim, ela é uma integração com a Amazon, né? Ainda é pontual, de fato. Eu tô pensando se, pelo visto, realmente não tem isso no momento, mas talvez no futuro, não tão distante, dê pra fazer. Tipo assim, cara, você meio que não estabelece um alerta pontual de preço para alguma coisa. Você dá a entender ela que você tem um hábito de consumo e pede para que ela fique atenta a determinadas circunstâncias em parceiros comerciais que respondem àquele hábito de consumo. Aí eu acho que faria bastante sentido. E não seria impossível de fazer. Até o Tasso falou, né? A tela apareceu lá 200 milhões de parceiros, de logos. Esses parceiros não são novos, provavelmente. A Alexa já tinha um monte de integração. Total. Né? Mas eles apresentam ali e tal, porque de fato é um cardápio que está disponível para eles, como já tem a integração, trabalharem na LLM de forma mais avançada. Mas a gente já tá imaginando aqui uma coisa que é tipo assim, eu quero ver todos os shows que o Foo Fighters fizer num raio de, sei lá, 600 quilômetros da onde eu tô agora. Se vier, você tem que me falar e você tem que comprar ingresso pra mim, entende? Esse é um nível, né, que é mais, acho que parecido com o que o Josué tá perguntando. E aí vamos supor que, sei lá, Ticketmaster é um dos parceiros da Amazon, logo, de alguma forma
forma, eles mandam a lista sempre que vai ter algum evento ali, eles estão sempre atualizando no sistema, e a Alexa tá consumindo essa lista e vendo, Foo Fighters, o Thiago Mobilon lá da Alexa de Americana tá interessado nisso, manda lá o alerta, e aí ela vai ter um show do Foo Fighters dia tal, você tá disponível? Posso comprar pra você o ingresso? Tal. E isso aí seria legal, aí seria um nível, né, muito mais avançado de agente, realmente. Ela antecipando as coisas. Ela é um trabalho ativo, né, não passivo de só receber um comando. Vai ter algum show do Foo Fighters amanhã? Não. E amanhã? Não. E amanhã? Não. Tipo... Aí no quinto dia, caceta, Alex, você ainda não entendeu o que eu quero saber. Agora, a gente vai ter que monitorar dentro, né, da postura da Amazon o que ela vai fazer com as informações que a Alexa Plus começar a coletar de forma mais profunda, né? Porque com todas essas conversas acontecendo e todo esse aprendizado, conforme o Josué mencionou, de hábitos do consumidor, imagina, começa a usar isso e vende para parceiro comercial. Não dá, assim, não tem nem ideia de como é que vai ser. Vai acontecer. Vai estar nas letrinhas miúdas lá alguma versão disso daí. Eu só não sei como que isso funcionaria, né? Por exemplo, Alexa, eu tô afim de jantar um hambúrguer. Qual hambúrgueria você me indica hoje? Aí, não, vamos supor que eu fale, vai, mais específico. Alexa, eu quero jantar um hambúrguer no Burger do Zé. Beleza. Ela fala assim, você não gostaria de aproveitar o burger do João? Hoje ele tá com, né? Não, Alexa, eu quero o burger do Zé. Talvez seja uma forma de anúncio, mas acho que as pessoas não receberiam muito bem. Não. Eu só consigo ver as pessoas não gostando disso, assim. Mas ao mesmo tempo, me parece inevitável que alguma versão disso ocorra, assim, sabe? Nem que seja para prompts mais generalistas que você dê, tipo assim, tô afim de um hambúrguer. Aí você não especificou nada a respeito desse hambúrguer. Bom, aí ela tem uma lista ali de proximidade, ela vai fazendo essa triangulação, ver quem é parceiro, quem tá ali pagando, bom. Nossa, o hambúrguer do João é maravilhoso, o João, inclusive, é lindo. Sabe? O entregador é um gato. Vamos falar de coisa boa? Bom, falando de preço, né? A gente falou o preço nos Estados Unidos, no Brasil não tem ainda, sem previsão de lançamento, mas a gente levantou os preços aqui do Prime no Brasil e de outras IAs também, para daí a gente fazer a comparação, fazer um exercício aqui, né? Por quanto que chegaria essa Alexa no Brasil? O Prime tá custando hoje no Brasil R$19,90 mensais, inclusive, já a informação que eu vou botar aqui no meio, que saiu no Tecnoblog no dia 25, que a partir do dia 2 de abril de 2025, o Prime Video vai começar a exibir anúncios para quem assina esse plano, né? Então você vai ter que pagar R$10 a mais, R$29,90 por mês, para assistir o Prime Video sem anúncios. Isso é relevante porque a gente está fazendo um exercício aqui, né? De será que pode existir um modelo de IA sem anúncios que é mais barato, um outro modelo que você paga um pouquinho mais caro, alguma coisa nesse sentido, né? Mas veja só, nos Estados Unidos, o Prime tá $15 por mês e tá incluso o Alexa Plus. Só que lá nos Estados Unidos também, o ChatGPT custa $20. Então, né, é óbvio que o Prime tem mais coisas embutidas, não é só a IA, mas o preço tá próximo. O problema é que aqui no Brasil, a Amazon tem essa prática de não fazer a conversão direta, né? Então, R$19,90 é muito próximo de 15, o número. Só que aqui em reais, R$19,90, lá $15. E acho que é meio difícil imaginar que a Alexa venha para o Brasil, a Alexa Plus venha para o Brasil, sem ter uma cobrança adicional, né? Porque daí fica muito distante realmente. Um ChatGPT R$120 a conversão, o Gemini R$99, Microsoft Copilot Pro R$110, e aí a gente teria a Alexa Plus no Prime por R$19,90. Não me parece muito realista, né? O que vocês acham? Deixa o brasileiro sonhar, cara. Eu acho que a Amazon, o Andy Jassy, que é o CEO e presidente da Amazon, pode falar, no Brasil, libera aí pra galera, porque eles merecem. Eles já sofrem tanto, libera Alexa Plus. Eu acho que eles vão colocar o modelo de IA mais furreca à disposição. Vai ter a Siri ali pra gente usar. Imagina, a Alexa acessando a Siri pela Apple Intelligence via nuvem, tá ligado? Que fantástico que ia ser. Eu acho que
você pode se surpreender. Até porque, assim, né, a gente não sabe o quanto de token vai ser gasto no conjunto agregado, né, por consumidores brasileiros. Às vezes vale mais a pena para eles subsidiar nesse momento para não ter a cobertura negativa, né, da imprensa e o burburinho negativo entre os consumidores de um aumento de preço, sendo que no mercado principal deles eles não aumentaram. Pode ser uma estratégia de bancar um pouco, assim, nesse começo. Se tem alguém que faria isso, é a Amazon. Se tem alguém que estaria disposto a tancar um pouco esse custo, pelo menos no começo, para manter a base de usuários, a Amazon tem um histórico de fazer isso, porque ela é gigantesca e tal, ela tancou em outros momentos, não subir tanto preço. Pô, o Prime chegou no Brasil muito barato, demorou para subir preço, enfim. Então, se alguém pode fazer isso, acho que é a Amazon. Não sei se por quanto tempo, mas a Amazon poderia fazer isso. É que o custo é alto, assim. Esse é o ponto. Então, tudo bem. Se eles usassem um modelo pequeno, o Haiku, por exemplo, aí é bem econômico, é barato, você vai ter que usar muito para todos os meses gastar essa grana, né? Então, não sei, eles vão ter que fazer uma conta aí, mas eles têm a vantagem de não revelar qual modelo eles estão usando. Então, eles poderiam, de fato, não vou cobrar adicional, mas também vai colocar o modelo mais básico que existe para não ter um custo muito alto, né? Enfim. Mas ainda assim, eu acho que R$19,90 é bem pouco, sim. É bem pouco. Manter esse valor e dar a IA de graça ali. Mas posso só fazer um paralelo aqui? Hoje em dia, o ChatGPT, ele libera para todo mundo uma degustação, pelo menos no aplicativo do Mac, uma degustação do Plus, e aí você fica lá conversando. E eu não sou assinante do GPT, mas durante uma boa parte do mês, isso é liberado de graça. Copilot é a mesma coisa. Tá lá o modelo. Hoje em dia eu nem lembro mais qual é o modelo, mas a Microsoft está subsidiando isso para ter a adesão dos consumidores. O Gemini tem lá o pago, mas o gratuito já é muito bom. Todos eles estão, assim, dando prejuízo. Então, por que a Amazon não poderia fazer, sabe, da mesma forma? Ainda mais com a gente na dúvida de em quais momentos eles efetivamente estão acionando os modelos que custam caro versus, sei lá, alguns que eles já estão rodando, inclusive sem pagar licença, sem pagar nada, entendeu? Já existe isso da degustação. Existe da degustação, mas assim, aqui a gente tá falando de ir pra prática mesmo e botar na ponta do lápis quanto que vai custar, né? E é isso que eu tô tentando estimar aqui pelas experiências que eu tenho usando as APIs também. Mas é difícil porque eles têm o próprio servidor, então o custo para eles é mais baixo do que eu usando uma API, que eu tô pagando vários middlemans ali. Uma Alexa, você vai usar mais do que uma degustação de ChatGPT dentro do macOS, entendeu? Então é mais ver mesmo na ponta do lápis quanto que as pessoas vão usar no dia a dia. Estados Unidos vai acabar sendo uma experiência para eles verem isso, né? Para entender o custo. E aí saberem o que dá para fazer em outros lugares. Será que jogando mais para os modelos pequenos, tipo um Haiku, eles conseguem subsidiar isso como uma forma de, sei lá, fidelizar ou de atrair usuários para eles usarem mais o Prime, né? Mas, de fato, tá bem apertado, porque o Gemini, por exemplo, o Copilot, a pessoa que tá assinando, ela tá pagando um valor alto. E esse valor alto acaba financiando os outros, né? E aqui na Alexa a gente já tá falando de um produto que é deficitário. O Prime, ele inclui custos de infra, né? De dar um frete sem cobrança adicional. Sim. Então, a margem é muito pequena dentro dessa assinatura. Meio que já não tem margem dentro da assinatura do Prime para nada. O Prime, a gente sabe que ele serve como um fidelizador, já trouxe essa informação aqui em vários Tecnocasts, né? E assinante Prime, mais da metade, acho, vai direto na Amazon quando quer pesquisar um produto. E não assinante começa no Google. 80% começa no Google. Enfim, só tô dizendo que assim, matematicamente, a margem da Amazon não existe comparado com os concorrentes. O Mobilon tá falando que o Jeff Bezos perdeu tudo e mora de aluguel. Não na assinatura. Não, na assinatura do Prime. Né? Na assinatura do Prime. Então, enfim, o que eles vão fazer é uma decisão deles lá de negócio. Eles querem subsidiar, pra mim tá ótimo. Esses números contam uma história a ver qual que vai ser a decisão deles depois. Realmente não faz muito sentido isso ser barato, seja lá de que forma chegue, né, cara? Porque eu acho que a gente tá chegando nesse ponto, eu acho que a gente também vem construindo esse raciocínio ao longo de vários Tecnocasts, que cara, IA é caro. Qualquer parte desse processo é caro. Comprar GPU é caro, rodar é caro.
obviamente, movimentos de maior eficiência acontecendo, modelos mais baratos, menores e tal, mas ainda assim, é uma operação cara pra caramba. E a gente tá chegando num ponto em que tá difícil perceber como que isso fecha, como que isso faz sentido para as empresas, como é que a gente tem acesso a tanta coisa sem que os valores disso não fiquem muito claramente jogados na nossa cara, sacou? Então tem muita gente segurando a bucha até que algo aconteça. E a gente não sabe que algo é esse, eles não sabem que algo é esse, sacou? Então, acho que é mais um capítulo disso, essa nova Alexa. Se eles subsidiarem, como o Tass falou, por divulgação, por qualquer coisa, de novo é o reforço daquilo de tem que botar só pra fechar o gap com relação aos concorrentes. Aqui também tem, né? De graça, entre aspas. Mas, enfim, resultado que é bom, cadê? Pra onde que vai? É bolha isso aí? Onde que vai dar? E já que a gente falou de preços, é essencial explicar aqui o seguinte. Alexa Plus depende de Prime ou da assinatura extra e tal, mas muita gente ficou preocupada sobre o que ia acontecer com a Alexa atual. E nós temos essa resposta também, a Amazon nos explicou. O que eles chamam de Alexa ela original. Vai morar no interior agora e tal, vai montar a própria comida. Nem a robô quer trabalhar mais, né? Tipo, adeus. Não, a chamada Alexa original, ela continua disponível com as mesmas funções que ela tem hoje para todo mundo que tem os dispositivos também compatíveis e tal. E se depois os clientes quiserem migrar para Plus, aí eles migram, mas nada muda. Essa é a promessa da Amazon. Vamos acompanhar para ver se efetivamente é isso que vai acontecer, né? Daqui a pouco aparecem aqueles anúncios, né, na internet. Lembra dela? Você não vai acreditar como ela está hoje. É a Alexa original. E então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente o que você achou da Alexa Plus e essa ideia de ter uma LLM avançada, né? Porque Anthropic, no seu dispositivo Alexa, você pode usar na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, você pode conversar com ela, desabafar sobre a sua vida, ela entende o seu tom de voz, se você estiver triste, vai ser aquela companhia da sexta-feira à noite, que não tem rolê, ninguém te convidou pra nada. Caraca, manda pra gente. Manda um e-mail pra gente, se quiser conversar, cara, a gente troca uma ideia. Isso também. Se quiser conversar, entra lá nos nossos grupos, Caixa Postal do Tecnoblog, é Caixa Postal Tecnoblog, né, sem o do, no Telegram ou no WhatsApp também tem o grupo com o link na descrição deste episódio. Se você é entusiasta da Casa Conectada e eu te ofendi, sinto muito, não perdão, desculpa. Não foi minha intenção. Espero que você melhore, diz Thiago Mobilon. Não, aqui nós respeitamos a todos. Menos entusiasta, não, brincando. Mas se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. Eu sou @JosuéDeOlive_, você me encontra principalmente lá no Threads. E rapidinho, só um lembrete, a gente fez o vídeo da Alexa Plus e postou no canal do TB no YouTube e tá legal, é um vídeo que tá mais longo, com algumas reflexões, então fica o convite. Link na descrição. Acessem o nosso canal e se inscrevam também nele. E é isso, esse episódio vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau! Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.